Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Policiais, acompanhados por cães farejadores, vasculharam um enorme aterro sanitário urbano na esperança de encontrar qualquer pista que pudesse confirmar de forma definitiva o destino trágico de uma mulher grávida. Esse aterro se estendia por uma área imensa, repleta de mais de 4.000 toneladas de resíduos sólidos. Desde o início, a missão parecia equivalente a procurar uma agulha no palheiro. De fato, parecia quase impossível encontrar algo tão pequeno quanto um pedaço de roupa, quanto mais os restos mortais de uma mulher desaparecida. Ainda assim, apesar das probabilidades desanimadoras, os policiais persistiram, revirando metodicamente montanhas intermináveis de lixo descartado. Dia após dia, seus cães farejavam até o mais tênue indício de restos humanos. Semanas se transformaram em meses, e o moral da equipe às vezes vacilava diante do calor opressivo e do volume esmagador de resíduos. Então, após 2 meses completos, uma descoberta mudou tudo. Um dos detetives responsáveis notou um emaranhado descolorido que parecia ser cabelo humano. Ao examinar mais de perto, perceberam que não se tratava apenas de cabelo. Era parte de um corpo humano severamente danificado. Graças a uma combinação de análise dentária e outros métodos forenses, os especialistas acabaram confirmando o pior. Os restos mortais pertenciam à grávida Lori Hacking. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Imagine, se quiser, o casal perfeito. 2 pessoas profundamente apaixonadas, unidas pelo casamento e felizes à espera do primeiro filho. A vida deles parecia prestes a entrar em um novo e abençoado capítulo. Então, num piscar de olhos, essa imagem radiante foi destruída, restando apenas confusão e desespero. A encantadora esposa desapareceu de forma abrupta. O marido, devastado, ficou mergulhado em uma névoa de angústia. A polícia, apesar de todos os seus esforços, não conseguiu encontrar nenhuma explicação imediata para o que havia acontecido. É aqui que nossa história começa. A história de Mark e Lori Hacking. 2 jovens bem-sucedidos e aparentemente felizes, cuja vida em comum era admirada por todos ao seu redor. No entanto, uma manhã fatídica de julho de 2004 redefiniria tudo. Lori saiu para correr e nunca mais voltou. Mark Hacking veio ao mundo em 24 de abril de 1976, na cidade de Warren, Utah, nos Estados Unidos. Ele era o 5º filho de uma família mórmon devota e profundamente religiosa, liderada por Doug e Janet Hacking. Com 7 filhos no total, 4 meninos e 3 meninas, a casa dos Hacking era vibrante, ativa e guiada pelos princípios da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa forte ligação com a fé mórmon moldava todos os aspectos da vida familiar, desde orações diárias e frequência aos cultos, até encontros comunitários em que a fé e a família eram o centro de todas as conversas. Doug Hacking, um pediatra respeitado com uma clínica médica bastante conhecida, supria todas as necessidades de sua grande família, garantindo que desfrutassem de um estilo de vida confortável e de um prestígio social significativo dentro da comunidade. Durante a infância, Mark era facilmente reconhecido por seu cabelo vermelho brilhante, sardas espalhadas pelo rosto e personalidade amigável e extrovertida. Fosse nos encontros de jovens da igreja ou em eventos informais no bairro, o jovem Mark se sentia à vontade para iniciar conversas, fazer piadas e fazer com que todos se sentissem acolhidos em sua presença. As crianças da família Hacking eram todas altamente dedicadas em suas respectivas áreas. Algumas se destacavam nos estudos, outras no serviço comunitário. O que fazia com que Mark sentisse constantemente a pressão de acompanhar as conquistas dos irmãos. Desde cedo, ele descobriu que podia chamar atenção ou evitar situações constrangedoras contando pequenas mentiras ou exagerando fatos. Essas mentirinhas começaram de forma inocente, dizendo que tinha tirado notas mais altas do que realmente havia tirado, ou fingindo tocar um instrumento musical melhor do que sabia. Com o tempo, porém, a tendência de inventar histórias se enraizou, servindo como um mecanismo de defesa para Mark sempre que se sentia insuficiente.
Quando completou 19 anos, Mark seguiu o caminho tradicional traçado para muitos jovens da Igreja Mórmon ao embarcar em uma missão religiosa. A princípio, tudo parecia promissor. Sua personalidade extrovertida o ajudava a se conectar com novas comunidades, e ele teve sucesso em atrair pessoas para abrir a fé. Colegas missionários falavam sobre sua facilidade em se relacionar com desconhecidos e sua habilidade em contar histórias, que, embora frequentemente mais enfeitadas do que factuais, eram envolventes. No entanto, o brilho começou a se desgastar. Após o pôr do sol, Mark às vezes quebrava as regras da missão, saindo para festas e participando de atividades desaprovadas pela igreja. Essas transgressões logo chegaram ao conhecimento de seus superiores. Para proteger tanto Mark quanto a família de um escândalo público, a igreja o enviou de volta para casa antes do término da missão. Ao retornar, Mark recorreu a mais mentiras, insistindo que tudo não passava de um mal-entendido e não de uma falha de caráter. Em contraste marcante com a turbulência que cercava a vida de Mark, o passado de Lori Soares parecia mais simples e centrado. Ela nasceu em 31 de dezembro de 1976, na Califórnia. Em um evento marcante que mudaria sua trajetória para sempre, Lori, com apenas 4 meses de idade, e seu irmão mais velho, Paul, foram adotados por Thelma e Harold Soares. A infância de Lori foi marcada tanto por desafios quanto por momentos de afeto. Em 1987, após o divórcio de Thelma e Harold, Lori se mudou para Utah com a mãe, enquanto Paul permaneceu na Califórnia com o pai. Essa separação fortaleceu ainda mais o vínculo entre mãe e filha, e durante toda a adolescência, Lori se apoiava em Thelma, tanto emocional quanto praticamente. Lori se destacou socialmente na Warren High School, onde sua sinceridade, gentileza e empatia atraíam as pessoas quase que naturalmente. Colegas de classe lembravam de como ela irradiava positividade, fosse por meio de seu sorriso acolhedor ou por sua disposição em defender colegas que se sentiam excluídos. Eleita representante da classe várias vezes, Lori também se apaixonou pelos esportes, especialmente o beisebol, dedicando inúmeras horas ao aprimoramento de suas habilidades. Mesmo assim, a vida da família Soares estava longe de ser luxuosa. Lori precisava equilibrar os estudos, suas atividades extracurriculares e um emprego de meio período em um lava-rápido local para ajudar a mãe a pagar as contas. Ainda assim, Lori jamais perdeu de vista seu sonho: casar-se com um rapaz de sua comunidade religiosa, construir um lar amoroso e estável e tornar-se uma mãe dedicada para os filhos que esperava ter. Mark e Lori se encontraram pela primeira vez no ensino médio. Apesar de estarem em séries diferentes, circulavam pelos mesmos grupos da comunidade jovem Mormon, participando dos mesmos bailes, passeios de fim de semana e sessões de estudo religioso. A conexão entre eles foi imediata. Pessoas que os conheceram na época recordam como Mark conseguia fazer Lori rir como ninguém, com seu humor e rapidez de raciocínio cativando-a desde o início. O namoro dos dois foi uma explosão de fé compartilhada, amizades em comum e sonhos semelhantes para o futuro. Em 1999, Lori, com 22 anos, e Mark, com 21, decidiram se casar, uma decisão que pareceu encantar a todos ao redor. As famílias deram bênçãos entusiasmadas, membros da igreja elogiaram a devoção que um tinha pelo outro, e por um tempo, parecia que os Hecking estavam destinados a prosperar tanto pessoal quanto profissionalmente. O casamento deles se tornou quase um modelo ideal dentro da comunidade religiosa. Mark era frequentemente visto mimando Lori com pequenos gestos de carinho, flores, bilhetes amorosos ou atos simples de bondade. O compromisso mútuo com a fé os levou a dar aulas juntos na escola dominical, onde orientavam os membros mais jovens sobre a doutrina da igreja. Mark, sempre disposto a ajudar quando membros da congregação ou amigos precisavam, conquistou uma reputação de generosidade e serviço. Lori, por sua vez, concluiu seus estudos e conseguiu um emprego como assistente em um banco. Ela era diligente e responsável, esforçando-se ao máximo para garantir uma renda estável para o casal. Segundo Mark, ele também estava se dedicando ao próprio crescimento. Afirmava estar matriculado na universidade, em busca de uma distinção acadêmica que melhoraria as perspectivas futuras do casal. Mas essa visão de harmonia conjugal e profissional
existia apenas na superfície. Em segredo, Mark escondia um fato tão cuidadosamente quanto qualquer outro que já tivesse ocultado. Ele havia abandonado a faculdade em 2002. Em vez de confrontar Lori ou admitir a verdade, ele criou uma farsa elaborada. Todas as manhãs, pegava seus livros e saía de casa como se estivesse indo para o campus, às vezes até comentando sobre aulas fictícias ou professores imaginários ao fim do dia. Quando Lori saía para trabalhar no banco, Mark voltava silenciosamente para o apartamento, passando o dia fazendo o que bem entendesse. Lendo, jogando videogame ou apenas esperando o tempo passar, antes de sair à tarde e voltar para casa, fingindo ter assistido às aulas. Essa encenação persistente revelava uma disfunção mais profunda na psique de Mark, enraizada em sua necessidade de ser admirado e de atender às expectativas alheias. Enquanto isso, Lori permanecia completamente alheia à farsa, confiando que as palavras do marido correspondiam à realidade. Ela continuava trabalhando, economizando para o futuro que acreditava estar logo adiante. O início de uma nova vida com um bebê a caminho. Uma possível mudança para oportunidades de pós-graduação de Mark e a promessa de um vínculo cada vez mais forte, nutrido por sua fé em comum. O dia inteiro, Mark ficava recluso no apartamento jogando videogame, mergulhando em mundos fictícios enquanto mantinha a ilusão de estar envolvido em sérios estudos acadêmicos. Sempre que Lori voltava para casa à noite, ele se queixava dramaticamente das muitas horas que supostamente passara enfrentando tarefas difíceis e professores exigentes. Para reforçar sua história, às vezes se trancava em um pequeno cômodo sob o pretexto de escrever trabalhos ou fazer provas online. Essa encenação convenceu ainda mais Lori e qualquer amigo que aparecesse de que Mark realmente estava investindo seus dias em estudos rigorosos, trilhando um caminho rumo à graduação. Às vezes, como parte de sua farsa, Mark chegava a marcar encontros com Lori no campus da universidade. Nessas ocasiões, eles podiam se encontrar no centro estudantil ou se cruzar em um corredor, como se Mark estivesse a caminho de uma aula. Ele até apontava determinados prédios ou salas de aula para tornar tudo ainda mais crível. Essa coreografia engenhosa não dava a Lori nenhum motivo para duvidar dele. Ela sempre apoiou a aspiração de Mark pelo ensino superior e sentia orgulho ao acreditar que seu marido estava no caminho para uma carreira significativa. Quando finalmente chegou o momento de Mark se formar na universidade, um evento que Lori aguardava com grande alegria, ele criou mais uma mentira. Fingiu estar doente no dia da cerimônia de formatura. Afirmou que uma febre alta repentina ou uma intoxicação alimentar o impediram de participar da caminhada oficial no palco. Lori, verdadeiramente preocupada com a saúde dele, acreditou plenamente. Ela, junto com outros membros da família, decidiu organizar uma pequena celebração mais tarde, na esperança de homenagear sua conquista assim que ele se sentisse melhor. Para manter as aparências, Mark posou para fotos com uma beca e um capelo alugados, usando um aplicativo de edição de fotos para inserir a imagem de um diploma em sua mão. Ele chegou até a produzir imagens que vagamente lembravam o cenário de um evento real de formatura. Encantados e completamente convencidos por essas fotos, Lori e a família o aplaudiram sem suspeitar de nada. Logo, as alegações de Mark aumentaram ainda mais. Ele começou a descrever supostas viagens a vários estados do país para entrevistas em universidades de medicina, cada uma com programas renomados. Os custos de voos e hospedagem, no entanto, foram em grande parte pagos por Lori, que usou a maior parte do próprio salário para bancar o que acreditava ser o futuro de seu marido. Ela acreditava profundamente nas ambições dele, enxergando em Mark o potencial de se tornar um médico que seguiria os passos do pai como um respeitado profissional da saúde. Afinal, o pai de Mark era um pediatra de grande reputação, e o sobrenome da família carregava certo prestígio. A confiança de Lori em Mark era tão absoluta que ela nunca cogitou investigar essas viagens ou pedir para ver cartas de aceitação concretas. Em 2004, Mark anunciou a maior novidade até então. Ele havia sido aceito na Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, com especialização em oncologia. Alegou ter recebido recomendações brilhantes por seu comprometimento e desempenho acadêmico.
A notícia se espalhou rapidamente entre amigos e parentes, gerando uma enxurrada de felicitações e entusiasmo. Mark e Lori falavam com empolgação sobre a iminente mudança para o outro lado do país. Contaram às pessoas que queriam se estabelecer na Carolina do Norte, onde Mark, em teoria, aprofundaria seus conhecimentos médicos e começaria a próxima etapa de sua carreira. Determinada a ficar ao lado do marido, Lori pediu demissão de seu emprego estável. Um ato que demonstrava sua total confiança nele e sua disposição de fazer sacrifícios para vê-lo triunfar. Em julho daquele ano, o casal organizou uma comovente festa de despedida. Familiares, amigos da igreja e colegas de trabalho se reuniram para celebrar o futuro promissor que parecia os aguardar. Para tornar o clima ainda mais alegre, Lori estava grávida, o que fazia a mudança parecer o início de um novo e maravilhoso capítulo em suas vidas. Todos os presentes brindaram à perseverança de Mark e ao apoio incondicional de Lori, comentando como eles pareciam abençoados, tanto pessoal quanto profissionalmente. No entanto, por trás dessa fachada de felicidade, um episódio perturbador ocorreu poucos dias antes da partida. Em 16 de julho, enquanto trabalhava, Lori recebeu um telefonema misterioso que a deixou visivelmente abalada. Segundo alguns colegas que presenciaram sua reação, ela ficou pálida e ansiosa ao desligar. Sem dar explicações, correu para casa, deixando todos ao redor intrigados. Ela não falou sobre o que a havia deixado tão perturbada, e no dia seguinte, parecia decidida a seguir com a mudança como planejado. Na festa de despedida realizada em 18 de julho, Mark e Lori mais uma vez apresentaram uma frente unida. Sorriram, posaram para fotos e agradeceram aos convidados pelos votos de felicidades. Ninguém na festa sequer sugeriu desconfiar que havia um terrível segredo por trás de tanta positividade. Na manhã de 19 de julho de 2004, Lori, com 27 anos, seguiu sua rotina habitual. Ela gostava de correr na região do Memory Grove, muitas vezes escolhendo trilhas arborizadas para um percurso mais tranquilo. Pretendia ir direto ao trabalho depois. Na noite anterior, ela e Mark haviam combinado que ele a levaria ao escritório às 7 da manhã, garantindo que chegasse no horário. No entanto, quando Mark acordou naquela manhã, percebeu que Lori não estava no apartamento. A cama estava vazia e seus pertences usuais não estavam espalhados como normalmente ficariam após a rotina noturna. Então, ele simplesmente presumiu que ela ainda estivesse correndo. Sentindo-se cansado, voltou a dormir, acordando completamente apenas por volta das 8. Quando Lori ainda não havia voltado naquele horário, Mark olhou pela janela e notou que o carro dela também não estava lá. Em sua mente, a explicação mais simples era que ela havia decidido não acordá-lo e optado por dirigir até o trabalho sozinha. No entanto, às 10h11 da manhã, uma preocupação crescente o levou a chamar a polícia. Durante a ligação, Mark disse que Lori havia saído para sua corrida matinal, mas nunca voltou para casa, enfatizando como era incomum ela se desviar de sua rotina ou deixar de dar notícias. Logo depois, ele descobriu que o uniforme de trabalho de Lori, cuidadosamente separado na noite anterior, permanecia intocado em casa. Isso o alarmou o suficiente para registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento às 10h30 da manhã, informando oficialmente às autoridades que algo estava muito errado. Os policiais responderam rapidamente, vasculhando a área próxima ao Memory Grove Park. Encontraram o carro de Lori estacionado perto da entrada, mas não havia sinais de luta ou desordem no interior do veículo. Parecia que ela simplesmente havia estacionado, trancado o carro e desaparecido no ar. Mark, visivelmente angustiado, entrou em contato com a família de Lori e com seus colegas de trabalho para saber se alguém havia tido notícias dela. A resposta unânime foi de que Lori era responsável, pontual e absolutamente avessa a ausências impulsivas ou inexplicáveis. Diante da gravidez e da natureza geralmente confiável dela, os sinais de alerta soaram para todos os envolvidos. Mark, junto com amigos e membros da comunidade da igreja, organizou uma busca pelas trilhas do Memory Grove Park, vasculhando os caminhos arborizados, a vegetação e áreas adjacentes. Mas não havia sinal algum de Lori, o que levou a esforços mais intensos por parte das autoridades locais.
Quase imediatamente, os detetives notaram discrepâncias e circunstâncias peculiares que lançaram uma sombra de dúvida sobre o caso. Por exemplo, os pertences pessoais de Lori, que incluíam sua bolsa com documentos importantes, sua aliança de casamento e diversos cartões-chave, tinham sido deixados para trás na casa do casal. Os investigadores se perguntavam por que ela sairia para uma corrida matinal sem levar itens que normalmente manteria por perto, especialmente sua aliança e as chaves do carro. Reforçando ainda mais as suspeitas, foi descoberto um colchão novo no quarto, ainda com parte da embalagem. Mark explicou que havia jogado fora o colchão antigo apenas alguns dias antes, supostamente porque Lori o havia manchado fortemente de sangue durante a menstruação. Ele alegou que a mancha era tão grave que não havia como reaproveitar o colchão. Quando os investigadores pressionaram por detalhes, perguntando onde eles haviam dormido nos dias anteriores à compra do novo colchão, Mark mencionou que haviam dormido diretamente na estrutura da cama sem colchão, apenas na base. Outro item que chamou a atenção dos detetives foi uma faca de caça encontrada sobre o criado mudo ao lado da cama. A lâmina continha vestígios de sangue e, ao ser questionado, Mark insistiu que havia usado a faca no dia anterior para alguma atividade banal, talvez cortar comida, deixando o resíduo ali. No entanto, o momento parecia extremamente suspeito. Ainda mais preocupante foi a descoberta de que Mark havia comprado o novo colchão naquela mesma manhã, 19 de julho, exatamente às 10h23 da manhã. Apenas 12 minutos após relatar o desaparecimento de Lori pela primeira vez. A polícia encontrou o recibo dentro do carro dele, deixando claro que ele havia saído para comprar um colchão quase imediatamente, após afirmar estar em pânico com o desaparecimento da esposa. Essa série de coincidências estranhas formou a base das suspeitas dos investigadores. Além disso, eles notaram a posição do banco do motorista no carro de Lori. Ele estava empurrado bem para trás em relação ao volante, sugerindo que alguém significativamente mais alto do que Lori havia dirigido o veículo. Considerando que Lori media cerca de 1,60 m e costumava dirigir com o banco muito mais próximo dos pedais, a posição do banco levantou a dúvida sobre quem havia dirigido o carro por último e por quê. Todos esses detalhes estranhos se acumulavam, pintando um quadro desconcertante. Uma esposa que desapareceu sem nenhum de seus pertences habituais. Um colchão recém-comprado quase ao mesmo tempo em que o marido fez a primeira ligação frenética para a polícia. Uma faca de caça suspeitamente colocada com vestígios de sangue e o banco do carro empurrado para trás no veículo da mulher desaparecida. Vizinhos, amigos e veículos de notícias locais começaram a especular, enquanto a polícia iniciava uma investigação mais abrangente. As explicações de Mark eram plausíveis ou seriam parte de uma encenação cuidadosamente orquestrada para encobrir algo muito mais sinistro? E como isso se conectava àquela ligação telefônica suspeita que Lori havia recebido poucos dias antes? Naquele ponto, ninguém sabia se o desaparecimento de Lori tinha sido voluntário ou se ela havia sido vítima de um crime. No entanto, os investigadores rapidamente perceberam a importância de examinar minuciosamente a linha do tempo fornecida por Mark e verificar cada detalhe que ele apresentava. Os detetives, determinados a encontrar todas as pistas possíveis sobre o desaparecimento de Lori Hacking, vasculharam diligentemente todos os cantos da casa do casal em busca de evidências. Durante a busca, fizeram uma descoberta chocante entre os pertences pessoais de Lori. Uma carta endereçada a Mark, na qual Lori afirmava que pediria o divórcio se ele não mudasse seus comportamentos. Essa mensagem escrita era tão clara quanto devastadora. Revelava que Lori, conhecida por ser carinhosa e responsável, estava chegando ao limite de sua paciência. Dado o tom sombrio da carta e o fato de Lori ter desaparecido em circunstâncias tão suspeitas, a equipe de investigação imediatamente passou a focar em Mark Hacking como principal suspeito. Era necessário determinar se ele havia desempenhado um papel direto no desaparecimento de Lori ou se havia alguma outra explicação para seu sumiço repentino. Quanto mais investigavam, mais informações incriminadoras surgiam contra Mark. A polícia logo descobriu que ele vinha levando uma vida de mentiras constantes. Em total contraste com a imagem que havia apresentado à esposa, à família e aos amigos, Mark não era um estudante promissor de medicina que havia sido aceito em um programa prestigiado na Carolina do Norte. Na verdade, ele nem sequer havia concluído sua graduação,
tendo abandonado a faculdade quase 2 anos antes. Mesmo assim, dia após dia, escondia essa realidade por trás de histórias elaboradas, mentiras meticulosas e falsificações completas. A mais significativa e grandiosa das invenções de Mark culminou em meados de 2004, quando ele anunciou que havia sido aceito na Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, com foco em oncologia. Essa nova alegação tomou a família de surpresa, provocando celebrações e felicitações de todos os lados. Ainda mais impactante foi a decisão de Lori de pedir demissão do trabalho, abrindo mão de sua renda estável para que eles pudessem se mudar para a Carolina do Norte. Uma festa de despedida foi organizada em julho, onde os convidados trouxeram presentes, brindaram ao suposto futuro brilhante do casal e cercaram os futuros pais. Lori estava com 5 semanas de gravidez, de carinho e apoio. Todos os presentes acreditavam sinceramente na história deles, vendo-os como um casal jovem e dedicado, caminhando com confiança em direção a um sonho em comum. Mas chegou o momento que mudaria tudo de forma irreversível. Em 16 de julho, poucos dias antes da mudança planejada, Lori fez uma ligação para a Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, para perguntar sobre opções de auxílio financeiro e detalhes específicos do programa em nome de Mark. Durante essa conversa, ela descobriu uma verdade assustadora. A universidade não tinha nenhum registro de Mark Hacking, e não havia qualquer indicação de que ele havia sido aceito ou sequer se candidatado. Inicialmente chocada, Lori buscou uma confirmação adicional, esperando que fosse um erro ou mal-entendido. Tentou verificar os fatos, mas cada evidência apenas reforçava a mesma conclusão. Seu marido havia inventado mais um capítulo na teia elaborada de mentiras. Ao perceber a gravidade do engano de Mark, Lori se sentiu traída e devastada. Ela havia deixado o emprego e estava grávida, acreditando plenamente no futuro que Mark havia pintado para os dois. Dominada pela raiva, tristeza e descrença, ela escreveu uma carta a ele em 18 de julho, declarando claramente que não poderia continuar vivendo em um relacionamento baseado em mentiras. Naquela carta, ela apresentou um ultimato, dizendo que estava disposta a deixá-lo se ele não mudasse. Apesar do profundo amor que sentia por ele, Lori não estava disposta a se resignar a uma vida construída sobre falsidades, especialmente com um bebê a caminho. Sentindo-se desesperada e precisando desabafar, Lori compartilhou sua situação com sua melhor amiga, mas evitou contar tudo ao restante do círculo social. Como resultado, a maioria das pessoas, incluindo familiares e conhecidos em comum, acreditavam que eles ainda eram o casal perfeito. O contraste entre a aparência externa de harmonia e o turbilhão íntimo que crescia por trás das portas fechadas não poderia ser mais marcante. Testemunhas relataram ter ouvido uma discussão na casa dos Hacking na noite de 18 de julho. Um confronto acalorado que sugeria que Lori finalmente havia confrontado Mark sobre suas inúmeras mentiras. Essa tensão preparou o palco para os acontecimentos de 19 de julho, quando Lori desapareceu de forma repentina e sinistra, sem deixar vestígios. Àquela altura, os detetives já tinham indícios contundentes de que Mark era o principal suspeito. A carta ameaçando o divórcio deu a Lori um motivo claro para confrontá-lo, e Mark, que havia construído toda a sua imagem pessoal com base em enganar os outros, agora tinha um motivo desesperador para tomar uma atitude drástica. A investigação assumiu um tom ainda mais sombrio quando a perícia confirmou que as manchas de sangue encontradas em uma faca de caça no quarto do casal pertenciam, de fato, a Lori. Exames adicionais revelaram mais vestígios de sangue no interior do carro de Mark e em uma caçamba de lixo próxima. A polícia também descobriu um colchão encharcado de sangue que havia sido cortado em pedaços, mas apesar desses sinais evidentes de violência, eles ainda não tinham a prova definitiva de um homicídio. O corpo de Lori. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Lori, o comportamento de Mark tornou-se cada vez mais errático. Em 24 de julho, as autoridades o encontraram nu em um quarto de motel, usando apenas chinelos e aparentando estar em profundo sofrimento mental. Após ser avaliado, profissionais concluíram que Mark poderia estar fingindo doença mental para escapar da responsabilidade. Sentindo que estava rapidamente perdendo o controle da narrativa que havia construído com tanto cuidado, Mark permitiu que 2 de seus irmãos o visitassem na clínica psiquiátrica.
Talvez se sentindo encurralado ou consumido pela culpa, ele finalmente cedeu e fez uma confissão aterradora. Admitiu seus anos de duplicidade. Como havia mentido sobre estar na faculdade, sobre participar de entrevistas para escolas de medicina e como, na noite de 19 de julho, havia atirado em Lori enquanto ela dormia no quarto. Ela estava com 5 semanas de gravidez. Mark alegou que acreditava ser essa a única forma de impedir que Lori expusesse suas mentiras, que haviam escapado completamente de seu controle. Em um relato assustador e detalhado, Mark revelou que havia descartado o corpo de Lori e a parte do colchão manchada de sangue e cortada com faca em diferentes caçambas de lixo. Logo ao amanhecer, ele dirigiu o carro de Lori até um parque próximo para simular a ilusão de que ela havia saído para correr e nunca mais voltado. Depois, ligou para a polícia, fingindo pânico e preocupação para consolidar sua versão. Os irmãos de Mark, horrorizados com a confissão, imediatamente repassaram as informações às autoridades. Munidos das próprias palavras de Mark, os investigadores finalmente tinham o necessário para prendê-lo em 2 de agosto de 2004, acusando-o formalmente de assassinato. No entanto, os detetives ainda enfrentavam um enorme desafio. Não tinham o corpo de Lori. A resolução de todo o caso dependia de recuperá-lo para fornecer uma prova tangível da culpa de Mark e oferecer à família de Lori um mínimo de encerramento. Impulsionadas pela confissão de Mark de que havia usado caçambas de lixo, as equipes de segurança vasculharam enormes quantidades de resíduos em aterros sanitários e centros de coleta, determinadas a localizar quaisquer restos ou pertences identificáveis ligados a Lori. A comunidade, horrorizada com a possibilidade de que essa jovem vibrante tivesse tido um destino tão cruel, acompanhava angustiada enquanto as equipes de busca trabalhavam dia e noite para descobrir a verdade sobre o que realmente havia acontecido com Lori Hacking. Policiais acompanhados de cães farejadores desceram ao extenso aterro da cidade, determinados a encontrar qualquer vestígio que pudesse confirmar finalmente o destino trágico de Lori Hacking. Esse aterro, cobrindo uma área gigantesca com mais de 4.000 toneladas de resíduos sólidos, era o ponto de descarte designado para o lixo vindo das caçambas que Mark Hacking havia utilizado para se livrar das evidências incriminadoras. Desde o início, a tarefa parecia uma tentativa de encontrar uma agulha em um palheiro. Montanhas de lixo se erguiam ao redor, expostas ao clima e às máquinas compactadoras. De fato, parecia praticamente impossível recuperar algo tão pequeno quanto um pedaço de roupa, quanto mais os restos de uma mulher desaparecida. Ainda assim, apesar das probabilidades desanimadoras, os agentes persistiram, vasculhando meticulosamente inúmeras pilhas de detritos descartados. Dia após dia, os cães farejavam até o mais leve indício de restos humanos. Semanas se transformaram em meses, e o moral às vezes vacilava diante do calor opressor e do volume absurdo de lixo. Então, em 1º de outubro de 2004, exatamente 2 meses após a chocante confissão de Mark, uma descoberta mudou para sempre o rumo da investigação. Um dos principais detetives notou um tufo descolorido e embaraçado que parecia ser cabelo humano. Ao examinar mais de perto, percebeu que não se tratava apenas de cabelo. Era parte de um corpo humano gravemente danificado. Embora os restos estivessem em estado tão deteriorado que fosse impossível identificar traços distintos ou determinar imediatamente a causa da morte, os especialistas forenses rapidamente recolheram os fragmentos para testes aprofundados. Por meio de análise dentária e outros métodos científicos, os examinadores confirmaram finalmente o pior. Os restos pertenciam a Lori Hacking. A notícia chocou toda a comunidade e oficializou o que muitos já temiam: que o desaparecimento de Lori não havia sido um acidente inocente nem uma tragédia aleatória, mas um crime premeditado. Embora a condição do corpo tenha impossibilitado os legistas de especificar uma causa exata da morte, o fato de Lori ter sido descartada em um aterro sanitário e deixada para apodrecer no anonimato validava as suspeitas iniciais dos investigadores. Mark Hacking, movido pelo desejo de manter a elaborada ficção de sua vida, de fato havia assassinado sua esposa grávida e depois descartado friamente seus restos. Para a polícia, essa descoberta era a peça final de evidência que solidificava a culpa de Mark. Ele já havia confessado, mas um novo e bizarro revés surgiu.
O réu recusou-se abruptamente a se declarar culpado. Talvez, ao encarar a perspectiva de passar o resto da vida na prisão, tenha apostado em uma estratégia jurídica mais vantajosa, ou talvez ainda nutrisse alguma esperança desesperada de escapar do peso total da lei. Qualquer que fosse seu raciocínio, ele contrariava tudo o que a família enlutada de Lori queria. Eles imploraram a Mark, pedindo que ele se declarasse culpado e poupasse a todos de um julgamento prolongado e doloroso que reviveria detalhes insuportáveis. Eventualmente, Mark cedeu. Ele fez um acordo com a promotoria, uma decisão que teve consequências significativas para a resolução deste caso trágico. Em 15 de abril de 2005, Mark Hacking, já então notório tanto por suas mentiras quanto pela crueldade de seu crime, compareceu diante de um juiz e declarou-se culpado das acusações de assassinato de Lori e ocultação de cadáver. De acordo com a lei do estado de Utah na época, ele recebeu a sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Inicialmente, essa possibilidade poderia ocorrer após o cumprimento mínimo de apenas 6 anos, um detalhe que horrorizou muitas pessoas que acompanhavam o caso. A ideia de que alguém que matou a própria esposa grávida pudesse estar elegível para a liberdade após apenas 6 anos parecia inacreditavelmente condescendente. No entanto, era a pena máxima permitida pelo estatuto vigente. Reconhecendo a brutalidade e a gravidade do crime, a Junta de Liberdade Condicional de Utah esclareceu logo em seguida que Mark provavelmente passaria pelo menos 3 décadas atrás das grades. Segundo as diretrizes da Junta, o primeiro ano em que Mark poderia sequer apresentar um pedido de liberdade condicional seria 2035, o que significa que ele permaneceria encarcerado bem até a meia-idade.